amados irmãos e irmãs, reunidos nesta noite, celebrando este momento tão oportuno de meditarmos a palavra de Deus, trazendo para a nossa vida, mergulhando na mistagogia que o Senhor nos apresenta. Mistagogia é mergulharmos nós mesmos na vida de Jesus e trazer a vida de Jesus para a nossa vida também. Então, vocês, nesta paróquia, esta comunidade, nós todos estamos nos preparando para celebrarmos, então, o dia do nosso padroeiro, Santo Antônio. E o tema de hoje é a força, né? Que ele nos fortaleça para seguirmos a nossa caminhada. A vida dos santos é uma literatura muito rica para nós, para nos ajudar na nossa vida de fé, na nossa caminhada espiritual. E eles se embasaram, claro, na Sagrada Escritura. Nós vivemos o tempo comum. Ontem, no domingo, 10º domingo do tempo comum, voltamos então a celebrar este tempo que talvez seja nomeado um pouco injustamente, comum. Parece que é algo normal, ordinário, algo comum. Mas por quê? O tempo litúrgico é dividido em etapas, em fases, e cada uma tem a sua temática da liturgia da palavra, que sempre nos envolve e nos ajuda a rezar. O tempo do advento é a expectativa, a espera do Messias. Depois do tempo do Natal, o nascimento. Depois a quaresma, 40 dias de deserto, de preparação, penitência, misericórdia de Deus. E depois do tempo pascal, o ressuscitado vive entre nós, a comunidade nascente, a igreja nascente. E o tempo comum engloba vários temas. Aparece o tema da vocação, do discipulado, do chamado, da missão. Aparece o tema da misericórdia, as curas, os prodígios, os sinais de Jesus. Então ele é nomeado comum um pouco injustamente, porque na verdade ele é muito diverso, bem diverso. E hoje o Senhor vem nos apresentar as bem-aventuranças. Nós não precisamos invejar os nossos irmãos que viveram no tempo de Jesus, que tiveram a oportunidade de saborear a palavra que ele falou, porque esta palavra está eternizada entre nós, através da Sagrada Escritura, através da Santa Bíblia. E a pregação de Jesus está sendo atualizada neste exato instante, porque o sacerdote não faz a homilia por si só, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O que falamos aqui é o que Deus deseja que nós falamos. E Deus deseja dizer para esta comunidade, Santo Antônio, para você que nos acompanha e reza conosco: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus deseja hoje sentar conosco, subir ao monte, deseja que nós nos aproximemos dele e deseja dizer estas 9 bem-aventuranças para nós novamente. Atualizar o mistério da sua palavra na nossa vida. E essas bem-aventuranças nos motivam, nos estimulam, nos trazem uma coragem a mais de desapegarmos das nossas certezas. Quais são elas? Muitas vezes as certezas materiais. Provavelmente nunca vivemos nos últimos tempos, nas últimas décadas, tempos tão favoráveis para nos trazer a esta reflexão. E como o tema da trezena de hoje é o fortalecimento em Deus, o que nos fortalece? Essa é a reflexão. No que nós nos apegamos? Quando vemos que com este vírus, com esta pandemia, pessoas muito ricas, riquíssimas, esclarecidas, inteligentes, pessoas jovens, morrem ao lado dos pobres, com o mesmo cuidado de saúde, ou até mais bem cuidados, mas, quer dizer, no que nós colocamos a nossa esperança? Qual é o nosso consolo? Paulo vem nos trazer, junto com Timóteo, no início desta carta que nós acabamos de escutar, da carta que escreve à comunidade de Coríntios,
vocês precisam participar da nossa dificuldade, da nossa aflição, mas também do nosso consolo. E o consolo, a nossa consolação, está no Cristo ressuscitado, que sofreu e padeceu. Portanto, a nossa força, a nossa consolação deve vir sempre no campo espiritual. Não podemos nos apegar aos nossos bens materiais, não podemos nos apegar a esta realidade em todas as etapas da nossa vida, mas sobretudo neste tempo em que vivemos de exceção, talvez, né? Há uma grande dificuldade das pessoas que vão ficando mais graves com essa doença, né? Sobretudo nos hospitais, e de repente precisam ser entubadas. E aí a gente não quer, né? A pessoa não quer. Ela reluta em ser entubada, porque parece que se ela não estiver sedada, estiver acordada, ela ainda pode fazer alguma coisa para lutar. Então, deixar-se sedar é um movimento de entrega. É um movimento dizendo: não posso fazer mais nada, só os outros vão poder fazer por mim. Foi isso que Jesus fez na cruz, se entregou, abriu seus braços. Precisamos também nós nos entregarmos na nossa vida de fé, e essa vida de fé precisa transpassar as muralhas deste templo, precisa correr o mundo aonde nós trabalhamos, vivemos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, nas realidades que visitamos, não só na realidade eclesial templar, só dentro do templo, mas sobretudo no mundo. Uma igreja em saída, que leva esta espiritualidade que cultivamos para além das fronteiras, construindo pontes e não erguendo muros. Assim, com este movimento de sair de si, de consolar-se na fortaleza que vem de Deus, de sermos bem-aventurados para sermos saciados, para alcançarmos a misericórdia, para vermos a Deus, para sermos chamados filhos do Altíssimo, para que nas nossas aflições nós, com a graça de Deus, e sempre lembrando que as bem-aventuranças não são proezas nossas, ao contrário, são dádivas divinas. É o Senhor que nos dá de presente. Assim como nós, hoje a liturgia, a participação do terço dos homens, né? Assim como nós, quando rezamos o Santo Terço, entregamos de presente uma rosa a Nossa Senhora a cada Ave Maria que invocamos e rezamos. As dádivas de Deus vêm conosco como uma troca de dons. É nós que entregamos a nossa vida, a nossa crença a Deus, e Deus que entrega a vida, e vida plena, vida de verdade para todos nós, sobretudo quando acreditamos e conseguimos seguir as bem-aventuranças. Não é um caminho fácil, ao contrário, muito difícil. A porta é estreita, o caminho é longo, mas é totalmente possível. Precisamos ter a força dos homens que oram, o exemplo dos santos, assim como Santo Antônio, nosso padroeiro, que teve muita sabedoria e força, discernimento, para poder acreditar em Deus e ainda nas aflições e angústias ser consolado, porque com certeza ele era um bem-aventurado. Que nós possamos também crer, com as graças de Deus, trazer para nós esta vida de fé e a palavra de Deus, que sempre nos dá força e nos consola, para podermos um dia facearmos Jesus frente a frente, olhar para a face de Deus e contemplá-lo, a plena verdade. Nos seus anjos e nos seus santos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.